Vamos lá, porque o que está dando que falar de ontem para hoje é a tal carta do ministro Barroso. Não se aguentou. O juiz palpiteiro se metendo nessa questão das tarifas do Trump. E Alexandre de Moraes esticando a corda. Mais uma vez ele pede para a Rumble, empresa norte-americana, entregar dados de um cidadão norte-americano. Outro agora, o Rodrigo Constantino. E esse foi um dos motivos para Trump tarifar o Brasil. Moraes quer jogar. E Donald Trump está boladão com Vladimir Putin, que é o fim da guerra. E o Brasil tem que abrir o olho nessa questão também. Mas vamos lá, deixa o like, meu nome é Bruno Johnson. Vamos começar com essa carta do Barroso. Claro que eu não vou ler, são 11 parágrafos, acredito que você já tenha conhecimento, mas eu vou resumir aqui. Mas antes de entrar no mérito, o Barroso é um mentiroso. Além de contar mentiras na carta, ele já mente quando diz que não vai se meter nessa questão, não cabe ao STF falar, aí fala. E ele escreve a carta em nome da instituição, porque essa questão é diplomática. É o Itamaraty que tem que resolver, é o governo Lula. Eles estão demorando a reagir, então eu vou falar. Quem é Barroso para falar em nome do Brasil? Se nem voto tem, mas tudo bem, já falou. É um mentiroso. A carta, ele praticamente, ele não cita o nome do presidente Trump, mas você entende que ele quer passar a ideia de que Trump está com informações imprecisas sobre o que acontece no Brasil, esse julgamento do 8 de janeiro, do Bolsonaro, tal golpe de Estado. Não. Porque o Barroso, ele mente. Ele quer forçar a ideia que isso aqui não é uma ditadura, não existe perseguição. Que o que eles estão fazendo na Suprema Corte é defender a democracia. Porque eles inventaram essa guerra imaginária, o golpe, e o STF tem que reagir com unhas e dentes, com toda a força, tipo, vamos quebrar a democracia para salvar a democracia. E o que mais me chama a atenção nessa carta é essa frase aqui. Está lá embaixo, mas eu peguei aqui, está sublinhado aí de vermelho. No Brasil de hoje não se persegue ninguém. Você acha que o Barroso está falando a verdade? Não. O Barroso está mentindo e Trump sabe disso. Na verdade, essa carta, embora seja para Trump, é para o mundo também. Porque você que é brasileiro sabe o que está acontecendo no Brasil. A perseguição, a ditadura. Mas muita gente no mundo não sabe. E essas notícias chegam e lá fora as manchetes têm destaque. É porque muita gente não vai parar para ler. Então, dizem que tem um julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro, um golpe de Estado, e as pessoas ficam ali dependendo até das narrativas dos jornais, da ideologia do jornal. E olha lá, não se persegue ninguém. O STF está salvando a democracia. Então é isso que ele quer transmitir. É por isso que a gente tem que falar também. É por isso que a gente tem que levar para o mundo. É por isso que Trump está nos ajudando. Porque quando Trump põe tarifa alegando que estão perseguindo o Bolsonaro, que estão censurando a população, as redes sociais, isso vai como um alerta ao mundo. O Brasil vai ser sancionado por conta disso, disso e disso. E aí vem o Barroso contar a versão dele. E se ele está falando, se ele abriu a boca, é porque sentiu. No Brasil de hoje não se persegue ninguém. Realiza-se a justiça com base nas provas e respeitando o contraditório. O que ele está falando é a mesma coisa que o Maduro fala na Venezuela. Ele diz que lá não se persegue ninguém. É a justiça sendo feita. E tantas outras ditaduras. O próprio Daniel Ortega. Ele diz que não persegue ninguém. Ele está defendendo a democracia da Nicarágua contra a ditadura da Igreja Católica. Ele afirmou isso. É a Igreja Católica que é ditadura. Então a gente está nos livrando desse poder antidemocrático, etc. E manda fechar rádio, manda prender, manda calar, etc. Tudo em nome da democracia.
igual o Barroso está fazendo. Aí ele vem contando a história do Brasil na carta, os golpes que o país já sofreu no decorrer da sua história republicana, a intentona comunista de 35, ele vem falando de 55, vem falando de um angular, o golpe, né, de 64, mas ele não fala que foi um contragolpe. Inclusive teve apoio do próprio STF na época, da grande mídia, da população, que é o principal, do parlamento e do STF. Teve a Marcha da Família, porque o golpe, talvez o pior golpe da história republicana, ia acontecer ali. Com João Goulart, com os comunistas, preparando o terreno. E você conhece muito bem a história. E digamos que o contragolpe salvou o Brasil do comunismo. Mas isso ele não conta na carta. Aí vem falando que agora essas tentativas estão voltando, teve ataque terrorista no aeroporto de Brasília, teve bomba no STF. Ora, você não pode pegar um doidão que se explode na porta do STF, dizendo que isso foi um plano articulado por Bolsonaro e demais, e orquestrado, e sair criminalizando todo mundo. Um outro que leva bomba, se levou bomba, explodiu bomba em Brasília, isso é crime. Pega o cara que está fazendo essas coisas. Agora não vem dizer que isso faz parte de um plano, como vocês botaram na cadeia a mulher do batom, que utilizou uma arma chamada batom. Moraes considerou arma e colocou ela no bolo de todo mundo. Isso não é justiça. Não é justiça quando as próprias, ou melhor, quando as supostas vítimas estão julgando o processo, estão julgando os réus. A vítima está julgando o réu. Democracia, justiça. Quem enganar quem? O Trump não vai cair nessa. E essa carta ela mostra logo um lado ideológico. O Barroso palpiteiro ele acaba sendo político no que ele passa aqui na sua carta. Aí ele vem mentindo, dizendo que o STF defende a liberdade de expressão, que luta sem qualquer forma de censura. O STF tem protegido firmemente o direito à livre expressão, entre outras decisões. Declarou inconstitucionais a antiga lei de imprensa editada no regime militar, as normas eleitorais que restringiam o humor e as críticas. Tá, tudo bem. Mas o que nós estamos vendo hoje é até humorista indo para a cadeia. Não foi ainda, mas tem condenação de 8 anos. É perfil, é jornalista sendo perseguido. Tudo contrário que o Barroso está alegando aí na sua carta. Então ele quer enganar, é carta para inglês ver, ele quer enganar os de fora. Porque aqui a gente sofre na pele essa ditadura. Nós somos os reféns da ditadura. Então essa carta não nos engana. E a ideia dele é enganar o mundo. Mas Trump não é bobo, lá é uma democracia, ou vai dizer que é uma ditadura os Estados Unidos, querendo derrubar a nossa democracia. Veja, mudando de assunto até, falando aí do Alexandre de Moraes, olha, Moraes emite nova determinação ao Rumble, que recorre à Justiça dos Estados Unidos contra a decisão do STF. A plataforma afirma que não vai cumprir ordem de bloqueio das contas de Rodrigo Constantino. Mais uma vez, Moraes dando ordem nos Estados Unidos, violando as leis dos Estados Unidos. Se você vê aqui, o jurista Massiglia fala, a nova decisão de Moraes contra Rumble viola leis dos Estados Unidos. Repete-se a dose. Censura, perseguição. Ou a justiça dos Estados Unidos é uma ditadura que está protegendo criminoso lá. Ou a Interpol é uma ditadura que está protegendo criminoso em solo norte-americano. Não, a ditadura está aqui. E Moraes é tão ditador que ele acha que ele é ditador do mundo agora. Ele manda nos Estados Unidos. Aí toma uma sanção, toma uma lei Magnitsky que deve vir por aí, depois vai dizer que estão interferindo no Brasil, as instituições, que já é uma mentira, que é uma lei pessoal, para punir Moraes, não a instituição. Tá aí. Ele que se intromete no país dos outros.
Aqui os advogados da Rumble dizem o seguinte: a conta contém discurso ideológico, não violento, produzido nos Estados Unidos por um cidadão norte-americano, o que está protegido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Não há base legal para obrigar uma empresa sediada em solo norte-americano a entregar essas informações a um governo estrangeiro, sem notificação, jurisdição ou devido processo legal. O CEO aí da Rumble deu uma tuitada ontem, disse que poucos dias depois do Trump impor tarifas ao Brasil, parece que o juiz da Suprema Corte do Brasil, Moraes, já está agindo para retaliar contra a Rumble. Mais detalhes em breve, enquanto nossas equipes jurídicas avaliam e preparam nossa resposta. É o Moraes esticando a corda em defesa da democracia. Vamos lá então, porque o Trump está nervoso com a questão da Rússia. Trump anuncia tarifas de até 100% contra a Rússia. Taxas serão aplicadas caso o país não concorde com o acordo de cessar-fogo na Ucrânia em até 50 dias. Deu prazo. E você sabe que Trump nessa questão cumpre. E Rússia vai sentir. E o Brasil que abra o olho. Porque olha só isso aqui. Brasil pode sofrer sanções por comprar petróleo da Rússia, diz senador dos Estados Unidos. Trump estaria preparando uma ofensiva contra os países que sustentam financeiramente o governo de Putin. É o que eu sempre explico aqui no meu canal. Ah, porque o petróleo é mais barato. Lá é mais viável. Ah, porque eu quero ajudar Cuba. Porque eu quero ajudar a Nicarágua, a Venezuela. Você automaticamente está financiando uma ditadura. E essa ditadura se fortalece mais ainda e tem mais poder para esmagar o seu próprio povo, ou explorar, ou roubar, e aumentar o poderio e manter aquela ditadura. Simples assim. Você não vai comprar petróleo do Estado Islâmico, porque você vai estar financiando o terrorismo. E Lula faz questão de comprar para financiar mesmo. Comunismo, comunista, terrorista. Então, Lula que abra o olho. É isso. Não vou estender mais o vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você achar interessante compartilhar, compartilhe com os amigos esse vídeo. E deixa também aí a sua opinião nos comentários. O que você achou aí da carta do do Barroso, e do Moraes esticando a corda aí, mais uma vez, implicando com a Rumble.